de nos alegrarmos até nas dificuldades. Eu posso dizer a vocês alguma coisa muito difícil mesmo, de um crente, né, que passou por um momento difícil, esposo e esposa, em que talvez aquele crente que não tem aquela conversão profunda pudesse renegar ao Senhor. Mas ali eu vi algo tremendo na vida do Gabriel e da Eliana, do pastor Gabriel e da Eliana lá em Botucatu. Quando morreram aquelas 3 meninas, a mocinha de 14 anos, a outra que tem mais ou menos 10 ou 11 por aí, e a outra que tinha 6 anos. E ele disse: pastor, eu não perdi a fé no meu Senhor. E agora, há poucos dias, ela me ligou, a Eliana me ligou e falou: pastor, eu estou grávida para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então esse faz a diferença. Então por isso nós levantamos esse tema, para acordar os crentes, que muitas vezes nós temos a impressão que os crentes ficam meio tristonhos, né? Tem igreja que parece que não pode bater palmas. Aliás, eu não vi vocês bater palmas para o nosso grupo aqui. Vamos saudar nosso grupo aí, né? O grupo Adoração e Louvor, que cantou aí agora maravilhosamente músicas que tocam no nosso coração, e nós precisamos expressar essa alegria aonde nós estamos. Às vezes eu olho para os crentes e vejo assim, muito choro, muita reclamação, quando nós temos o nosso grande Deus, temos a orientação do Espírito Santo, temos o poder sobre a morte em nós, e por isso nós devemos nos alegrar. Não temos nem medo da morte. O crente em Jesus Cristo não tem que ter medo da morte. Se vier uma doença aí para que ele morra, aleluia, vai chegar mais rapidamente na presença do Senhor em espírito. Então há motivo de alegria. Temos que ter essa alegria e temos que vencer esses medos, estas coisas que são próprias do indivíduo sem Cristo, sem salvação. Então a palavra do Senhor, ela nos toca, ela nos levanta, ela nos faz reagir contra essas coisas. E por isso nós trouxemos esse tema, para realmente fazer com que os crentes sentissem a diferença que há neles em relação ao povo do mundo. E o nosso subtema, motivos da alegria cristã. E na sexta-feira, na quinta-feira, o tema seria a alegria cristã pela vitória sobre a morte. E hoje seria então a comunhão. E o pastor Lucas, como ele disse ontem mesmo, que ele tinha feito uma mistura, e ele pregou sobre a comunhão. E eu quero pregar hoje sobre a ressurreição, sobre a alegria por causa da ressurreição. Porque, meus irmãos, não é só a comunhão que nos traz alegria, porque essa comunhão ela tem um motivo de ser, e o motivo que maior é a nossa ressurreição dentre os mortos. Porque se não for a ressurreição, a nossa fé é vã. Absolutamente é vã a nossa fé. Então nós cremos no poder ressuscitador de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nessa bênção maravilhosa que é ser levantado dentre os mortos e ser transformados e receber corpo incorruptível, que não tem mais doença, não tem mais dor, não tem nada desses sofrimentos que nós temos aqui nesse mundo. Teremos uma vida, aquela vida que disse Jesus. E muitas vezes a pessoa fica perguntando: pastor, o Senhor disse que nós vamos ter vida abundante, mas eu não percebo essa vida abundante. Porque Jesus disse: na terra tereis tribulações. Como que você pode ter vida abundante e ter tribulação? Mas a vida abundante é a presença de Cristo em nós, e esta vida que nós temos em Cristo eternamente, que ninguém pode tirar de nós. Satanás não pode mais mexer com você, ele não tem mais poder sobre você. Você é mais do que vencedor. Você é alguém maravilhoso neste mundo, porque você tem Jesus Cristo no seu coração. Então nós precisávamos despertar esta alegria, e nós desenvolvemos essa nossa semana fundamentados nisso, de que nós precisamos lembrar que nós devemos nos alegrar mesmo, que nós podemos cantar aqui louvores, bater palma, glorificar ao Senhor, fazer como aquele corinho do hominho torto, né?
que é tão maravilhoso, que o pessoal canta e vibra, fazer como as crianças, que elas vibram diante do Senhor. Nós também precisamos ser crentes que vibram diante do Senhor. Nós devemos vibrar realmente com a nossa vida espiritual, com a nossa fé, com esta palavra segura que é a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que nos dá estabilidade emocional, que nos dá firmeza, quando nós estamos cambaleando, quando nós estamos aí em situações incríveis, difíceis, nós voltamos para a palavra e a palavra nos levanta, a palavra nos coloca no caminho, ela nos abençoa, ela nos sustenta e nós vamos continuando a caminhar para a eternidade com Deus, com Cristo Jesus na eternidade. Então nós teremos vida permanente, ninguém aqui vai morrer, nós vamos passar da morte para a vida. A passagem será um salto para uma vida melhor, para a vida abundante, na expressão maior da palavra de Jesus. Essa vida que não terá mais as aflições deste mundo. Nós já vamos neste mundo caminhando, vencendo estas aflições. O crente é aquele que tem vitória sobre esses problemas, sobre essas dificuldades, e ele vai caminhando como alguém que sente realmente que é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Eu queria ler o texto para a nossa meditação, que está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos ler esse texto aqui? Vamos lá? Colossenses, capítulo 3, verso 1, já está aqui. Então vamos ler todos juntos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Deixa aí, irmão, vamos ler novamente todos juntos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Que o Senhor abençoe a palavra, os irmãos podem assentar. Meus irmãos, meus amigos, vocês que estão aqui, eu estou vendo o rosto aqui, que eu não vi há algum tempo, né? E que alguns que eu não vi ainda pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, e que essa palavra fale aos seus corações, abençoe as suas vidas. Uma das coisas importantes que nós já temos que entender já como servos do Senhor nesse mundo, é que nós já ressuscitamos. Nós não iremos ressuscitar. Entendeu? Nós já ressuscitamos, a palavra é clara, esta palavra do apóstolo Paulo para nós. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Ora, ele fala do agora, ele está dizendo, vocês já ressuscitaram com Jesus, e verdadeiramente, espiritualmente, nós já ressuscitamos. Nós não estamos mortos no pecado, nós não somos escravos do pecado, não somos escravos de Satanás, nós somos libertos em Cristo Jesus, e temos o poder do Senhor na nossa vida, meus irmãos. Então você não vai ressuscitar, você já está ressuscitado. Você não vai ter poder, você já tem poder de Deus na sua vida. Você já tem essa experiência divina no seu coração. Se alguém não tem aqui, entregue o seu coração a Jesus hoje. Entregue, abra o seu coração e experimente essa graça, experimente esse poder, experimente isto que Deus tem para todo aquele que crê. Por isso o servo do Senhor é uma pessoa diferente, e ele pode sim se alegrar no Senhor, porque ele não é mais escravo do pecado. O pecado não o arrasta, não o leva em cativeiro, ele está liberto, ele tem poder para ficar livre sempre, para continuar livre, porque o poder ressuscitador de Deus está presente na sua vida, e no final ressuscitará também no corpo para viver eternamente num corpo glorificado. Por isso o nosso tema é este: a alegria pela vitória sobre a morte. A alegria pela vitória sobre a morte, meus amados. E nós sabemos muito bem que nós temos vitória sobre as coisas da vida. Por exemplo, nós temos vitórias no mundo secular, na vida secular.
Não é? Quando eu mesmo aqui experimentei muitas graças. Os irmãos que se formaram aí nas universidades, no segundo grau, e convidar, pastor, vai lá, eu vou me formar, vou receber o meu canudo, pastor, vai lá. E nós fomos lá, nós nos alegramos com aquele irmão, porque é vitória que nós alcançamos. Então nós temos alegria por vários tipos de vitória nesta vida. Alegrias quando alguém cola grau, por exemplo. Cola grau, nós tivemos alguns irmãos indo conosco lá no Fatefé para compartilhar conosco ali da colação de mestrado do pastor Ed, colação de doutorado do pastor Carlos, e assim por diante. E nós nos alegramos muito, tivemos estas alegrias no nosso coração. Quando a gente alcança uma cura divina, quando Deus nos cura de uma enfermidade, nós nos alegramos, ou não? É uma vitória ou não é? É ou não? Eu não ouvi. Ah, sim, é uma vitória, uma grande vitória. Embora muitas pessoas não queiram dar um testemunho público e dizer o Senhor me curou, né? Ou às vezes ficam como alguém disse, olha, eu vou cumprir uma promessa, depois que Deus o curou, porque foi eu que fui lá orar por ele, não é pela misericórdia de Deus, não foi por mim mesmo não, Deus me tocou, e eu então fui na casa daquele moço e orei por ele, e ele deu testemunho esses dias. Ele foi na minha célula, lá na célula da nossa casa esses dias, e ele deu testemunho da cura que ele teve, porque ele estava desenganado, os médicos não queriam mais cuidar dele, ele estava abandonado, quase que a família, só tinha, acho que uma tia dele, parece, que cuidava, porque ela tinha misericórdia no coração dele, mas ninguém queria chegar perto dele. E o Senhor me tocou naquele dia, era o dia 31 de dezembro, e eu achei que aquele rapaz ia morrer. E eu então cheguei lá para a tia dele e falei, olha, a senhora deixa eu fazer uma oração para ele aí? A senhora deixa? Ele mora na parte de baixo lá da casa. E então, o que aconteceu? Ela falou, não, o senhor pode vir. E quando eu desci lá, eles ainda estavam fazendo uns curativos lá, ali, cuidando dele lá. E depois eu fiquei com ele lá, e ali a gente impôs a mão, e a gente orou por ele. E a doença dele é uma doença desconhecida, era um caroço mais ou menos maior que uma laranja aqui no pescoço, assim. E ele ficava assim, aquele negócio não tinha ponta, não tinha nada. E os médicos já tinham desenganado, não queriam mais tratar dele. E assim, eu orei, porque nós íamos ter o culto de 31 de dezembro aqui. Então eu fui lá, orei com ele e disse, olha, agora eu vou embora, porque daqui a pouco tem um culto na igreja. E vim para cá. E nós celebramos o culto de 31, festejamos, nos alegramos do Senhor. E 2 horas da manhã eu estava chegando em casa com a Neuza, e levantei mais ou menos lá pela 12:30, lá no dia 1º, né? E aí quando eu levantei, primeira pessoa que chegou lá, pastor, aquela bola estourou logo depois que o senhor saiu de lá. E nós passamos a noite limpando, porque o negócio era feio demais. Meus irmãos, em menos de uma semana cicatrizou, e o rapaz está vivo aí. Para a glória do Senhor, isso é vitória sobre a enfermidade. Quantos outros que clamaram ao Senhor, e nós estamos clamando ao Senhor por muitas pessoas que estão enfermas, e nós sabemos que Deus pode fazer esta obra, pode curar. Quantos são vitoriosos a ser libertos da opressão, meus irmãos, libertos da opressão do inimigo. Quando se libertam, glorificam a Deus, celebram a Deus, e assim nós temos motivos de alegria, e nós devemos perceber esse motivo, devemos dar testemunho, devemos falar destas coisas maravilhosas que Deus opera na nossa vida. Mas a maior coisa, a mais importante de todas estas, é a ressurreição de entre os mortos, amém? Meus irmãos, Cristo não ficou na sepultura. Esta é a diferença do Senhor da nossa vida. Quando você falar de Jesus, fala com o peito assim, ó, mesmo, fala mesmo assim, com o peito levantado. Por quê? Maomé na sepultura, outros líderes de religião estão na sepultura, mas Jesus Cristo não ficou na sepultura, ele venceu a morte. Amém, meus irmãos? Ele saiu, se você for lá, eu fui com a irmã Neuza,
em Jerusalém. E nós chegamos e fomos lá no Gólgota. E nós entramos no Jardim das Oliveiras, aonde estão os túmulos, onde está o túmulo de Jesus. E nós entramos lá dentro do túmulo dele. Lá está vazio. E lá nós celebramos a ceia, lá naquele jardim, bem de frente ao túmulo de Jesus. Porque o túmulo lá está vazio, não tem nada. Você pode chegar lá e ver o túmulo aonde José de Arimateia sepultou Jesus. O corpo de Cristo não está lá. Por quê? Porque ele foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus. Ele é a primícia da ressurreição. E nós seremos ressuscitados no dia do arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, nós seremos arrebatados. Por isso, meus irmãos, nos alegremos. Amemos a igreja. Devemos fazer aquilo que o salmista fez, dizendo: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir à casa do Senhor não deve ser um peso, não deve ser um trabalho, não deve ser uma obrigação, meu irmão. Não deve ser algo ruim para você, não deve ser algo pesado, mas deve ser algo maravilhoso, em que você vem sorrindo e vem cantando, como o salmista diz, que eles vinham em procissão na direção da casa do Senhor, para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. E nós devemos fazer isto porque, meus irmãos, a salvação nossa é na igreja do Senhor. Quem estiver fora da igreja do Senhor não será salvo. Aqueles que se afrouxaram, aqueles que deixaram, não terão a salvação. Eles realmente não podem se alegrar como nós. Eles não podem cantar louvores e sentir esta bênção no coração. Por quê, meus irmãos? Porque deixaram a igreja do Senhor. Porque o arrebatamento, a salvação, esta ressurreição que nós teremos e a transformação dos crentes vivos para a incorrupção é dentro da igreja do Senhor. O Senhor não virá buscar crente isolado. O Senhor vem buscar crentes na igreja. Diz a palavra que Jesus vem buscar o quê? Não entendi. Jesus vem arrebatar a igreja. Vamos responder. Jesus vem arrebatar a igreja. Você tem que estar ligado à igreja do Senhor. Você tem que fazer parte da igreja. Você tem que crer em Cristo, ser batizado em nome do Senhor e pertencer à igreja do Senhor. E assim você será arrebatado e você pode ter esta alegria, qual nós estamos comemorando nesta Semana Juventude, meus amados. Esta alegria, que é uma alegria espiritual dentro de nós, que vai muito além destas alegrias da vida material, pela qual muita gente luta, está aí batalhando tremendamente e se alegra, na verdade, porque são vitórias, mas a vitória da ressurreição, ela é muito maior, ela é infinita, ela tem valor eterno, ela é uma transformação plena do nosso ser, recebendo em nós a natureza do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia receberemos plenamente a natureza do Senhor Jesus Cristo em nós. Então, meus irmãos, nós vemos que o povo, de um modo geral, se alegra com estas coisas terrenas, as coisas que atendem o dia a dia, e muitas vezes nós somos carentes e precisamos, e Deus sabe disso, e Deus faz a obra, de maneira tal que um versículo amado pelos crentes, é aquele que diz lá, Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8, 37, diz: em tudo isso temos a vitória por meio daquele que nos amou. Em tudo isso temos a vitória por aquele que nos amou. Os irmãos já viram alegria na derrota? Eu nunca vi. A alegria está sempre na vitória, meus irmãos. E a nossa vitória está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos passar pelo que nós passamos nesse mundo. Não importa, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, meus irmãos. E em tudo isso temos a vitória por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso nós podemos dizer que somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. A vitória sobre a morte, meus irmãos, ela sintetiza num ato só a ressurreição dentre os mortos. Então, a vitória sobre a morte. Por isso que o nosso tema é este: a vitória sobre a morte. Porque a morte é horrível.
A morte retém o indivíduo na sepultura. Mas, meus irmãos, os crentes serão semelhantes ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus não ficou na sepultura, os crentes também não ficarão na sepultura. A Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos. Aonde quer que esteja um crente sepultado, ele será ressuscitado plenamente no seu corpo e vai receber, ali ele vai ressuscitar no corpo glorificado, semelhante ao corpo dos anjos, que não morre mais, mas o corpo eterno, corpo maravilhoso. Essa esperança deve encher o nosso coração, essa esperança deve alegrar a nossa alma, essa esperança deve nos conduzir à fortaleza espiritual para caminharmos cada vez mais com o desejo de pregar a Cristo, de falar de Jesus, de abençoar o povo, de transmitir a eles esta mesma salvação, para que eles também possam se alegrar como nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória sobre a morte sintetiza assim, num ato só, ela é sintetizada num ato só, na ressurreição de entre os mortos. A ressurreição reveste, a nossa ressurreição se reveste de raríssima importância para a nossa fé. A ressurreição dentre os mortos é tudo pela nossa fé, por aquilo que nós cremos. Paulo diz que se nós não ressuscitarmos, é vã a nossa fé. Nós estamos perdidos, mas nós já ressuscitamos. Em Colossenses, ele diz que nós já ressuscitamos, porque já fomos libertos destas coisas do mundo. E no futuro, seremos ressuscitados do corpo físico, receberemos o corpo espiritual. Assim, meus irmãos, em primeiro lugar, a ressurreição é motivo de nossa alegria, porque o nosso Salvador ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e sendo as primícias dos que dormem. Diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo se levantou dentre os mortos para que nós saibamos que também vamos ser levantados dentre os mortos. É maravilhoso, meus irmãos, eu vejo assim ressurreições na igreja, ressurreições. O Glá há pouco tempo tinha parado. Alguém diz, o Glá morreu. Não, é do Senhor, Jesus não morre. Se é do Senhor, não morre. E está aí, cantando maravilhosamente para nós aí, abençoando as nossas vidas. É desta maneira. Por isso nós podemos nos alegrar, porque há um poder vindo do Senhor. A ressurreição, meus irmãos, é uma força divina em nós. E se alguém não tem Cristo aqui, recebe a Cristo, para que você receba essa força, esse poder, que vai te manter pela vida toda, vai passar para a eternidade, e você vai viver com Cristo eternamente, numa vida feliz e maravilhosa. Nós sabemos muito bem que a morte, ela não conseguiu manter Cristo preso em si. Cristo se libertou dela, pelo poder de Deus. E aí o apóstolo Paulo brada sobre a ressurreição de Cristo. Ele diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Amém, meus irmãos? Quando Cristo ressuscitou dos mortos, a morte já foi aniquilada. Ela não tem mais aquele poder de reter na sepultura como era no Antigo Testamento. O salmista diz, na sepultura, quem vai te louvar, Senhor? Porque a morte eles não tinham essa esperança da ressurreição nos corações deles, mas nós temos, porque Jesus venceu a morte foi tragada na vitória do poder de Deus. E ainda, meus irmãos, num tremendo desafio espiritual, ele subestima a morte. É impressionante isso. Eu fico muito abalado quando eu vejo alguém com tanto medo da morte. Porque o apóstolo Paulo, mediante a ressurreição de Cristo, ele subestima a morte. Lá no capítulo 15, verso 55 de 1 Coríntios, capítulo 15, 55, ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está? Ele subestima a morte, porque a morte até então era vitoriosa, mas com Cristo Jesus ela foi derrotada. Amém? E ela é derrotada para as nossas vidas.
ela é completamente derrotada. Por isso nós podemos nos alegrar, nós podemos glorificar ao Senhor no nosso coração, nós podemos ser crentes felizes e alegres, cantar aí o homenzinho torto que se transformou de uma maneira tão bonita, né? Como canta a criançada aí, louvando ao Senhor e glorificando, porque o Senhor nos dá motivo de alegria, ressuscitando-nos dos mortos, já nos dando esta ressurreição quando nós entregamos o nosso coração a Jesus. Quando alguém entrega o coração a Cristo, ressuscita dos mortos, dos seus pecados, nos seus delitos. Não é mais escravo dessas coisas, é liberto em Cristo Jesus. E o poder de Cristo na vida sua, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você que ainda não tem Cristo, esse poder vai te manter vivo, vai te libertar. Tem gente aí padecendo da droga, no vício do cigarro, do álcool, escravizado, mas se a receber Cristo Jesus na vida, vai ser liberto completamente. Alguém diz, pastor, mas tem um crente lá que é viciado. É porque não é crente, porque não recebeu Jesus Cristo, não, ele só veio frequentou a igreja. Frequentar a igreja não tem valor nenhum, meus irmãos. Até um cachorrinho, se entrar aqui e ficar quietinho ali, ele vai assistir o culto. Se ele vier todo domingo, ele vai assistir, vai frequentar a igreja todo dia, mas ele não recebe a Cristo. Assim há muitos que vêm na igreja e muitas vezes estão presos nos vícios, das coisas, porque não tem Jesus no coração, porque não receberam esse poder da ressurreição dentre os mortos. Porque aquele que ressuscita com Cristo, meus irmãos, tem vida em Cristo Jesus, é mais do que vencedor, vence todas estas coisas. Eu já vi isso, eu tenho um irmão, ficou aqui mais uns 3 anos conosco. Esse irmão, ele se converteu numa pregação que nós fizemos ali, perto da Sadi Saad, quando era rua de terra ainda, e nós estamos pregando e estava com a garrafa de pinga na mão, o irmão Afonso Pereira, com mais um outro irmão lá do Jardim, da antiga congregação do Jardim Peri, pregando na rua, aquele homem com a garrafa de pinga lá. Naquela hora ele jogou a garrafa, ele recebeu Jesus Cristo, e nós podemos dizer que 10 anos depois ele tinha traços ainda ele tinha os traços de alcoólatra, mas ele nunca mais colocou nem guaraná, nada que fosse engarrafado na boca, e ele não precisou mais, foi liberto completamente, porque o poder ressuscitador de Jesus que trabalha no coração da pessoa que entrega, ela recebe esta força e nunca mais será submetida à escravidão, e verdadeiramente pertence à igreja do Senhor, e será arrebatado naquele dia, e terá a vitória sobre a morte, meus irmãos. Por isso Paulo diz essas palavras de maneira enfática: tragada foi a morte da vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, a tua vitória e o teu aguilhão? Aquele que prende, né? O aguilhão é aquele que prende. Nós estamos libertos. E nesse mesmo sentido, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala da nossa vitória sobre a morte, dizendo-nos: é Deus quem nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Não é qualquer um que consegue dar essa libertação. Não é qualquer um que dá essa libertação, é só Jesus Cristo. É Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a bênção, é a graça de Deus para mim, para você, para todos que estão aqui. E aqueles que estão aqui sem Jesus, recebe Jesus hoje na sua vida, porque você vai receber essa bênção de vida. Você vai sair da escravidão, da morte, que você está aí preso nessas coisas, para uma vida vitoriosa. Porque é Deus quem nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios 15:57. E para todos os crentes, cheios de fé, diz o evangelista João em sua carta, primeira carta, capítulo 5, verso 4, ele diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós temos fé no quê? Nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, no poder do Senhor, no poder ressuscitador de Jesus. Viva a nossa fé, ela está aí, meus irmãos. A minha fé, a sua fé está voltada nisso. E nós sabemos que somos mais do que vitoriosos. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos falar comigo, irmãos, todos juntos? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Ninguém pode com a fé do crente. Ninguém pode, a história já provou isso. Roma perseguiu, matou, queimou.
jogou os crentes nas valas dos leões, fizeram festas, né, como nós já sabemos, com crentes feitos tochas de fogo, mas os crentes só aumentaram, só cresceram, porque ninguém pode com a fé do crente, porque nós temos esse poder em nós, meus irmãos. Por isso nós devemos nos alegrar, não devemos ser tristes, emburrados, chateados, devemos cantar louvores ao Senhor pelas ruas, no ônibus, em todo lugar, louvar a Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Ele nos dá essa vitória sobre a morte. Você já crente em Cristo, você já ressuscitou. E você que está aqui, que ainda não é de Jesus, entregue o seu coração agora, aí onde você está, para que você tenha esta vitória, seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor, sobre aquelas coisas que estão te prendendo. Jesus vai te libertar e vai te dar vida, meu irmão, minha irmã. Você que está conosco vai ser grandemente abençoado por Jesus Cristo, por essa vitória de Jesus. Nossa fé em Cristo, meus irmãos, e em seu poder de nos ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja. Quando nós temos essa fé, nós permanecemos fiéis à igreja, e nós cantamos como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós íamos à casa do Senhor em procissão, cantando louvores, vindo à casa do Senhor. É assim que você deve vir para a casa do Senhor. No domingo você deve, já com bastante alegria, levantar bem cedo e dizer aos filhos: vamos à casa do Senhor, vamos lá estar em comunhão com o nosso Deus, porque vale a pena, meus irmãos, vale a pena. Assim, meus irmãos, a ressurreição aniquila toda tristeza. A ressurreição tem poder de aniquilar toda tristeza. Você não tem direito de ser triste se você é crente no Senhor. Porque se você é crente no Senhor, saiba que esta fé que você tem, que você ressuscitará com Cristo Jesus, nosso Senhor, te dará alegria no seu coração, porque a ressurreição é a confirmação do cumprimento das palavras de Paulo, quando nós vemos esse dia cara a cara, naquele dia nós vamos ver cara a cara o Senhor. Você vai ver Jesus frente a frente, maravilhosamente. Lá em 1 Coríntios 13, 12, olha o que o apóstolo Paulo fala. Agora que nós aqui já somos crentes, agora que nós já ressuscitamos com Jesus, agora que nós estamos, né? Agora que nós estamos, deixa a criança, irmão, deixa a criança, olha aqui para mim. Aqui, a palavra é aqui, ó. Deixa a criança, ela é criancinha e dela vai o verdadeiro louvor para o Senhor, tá? Amém? Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar para nós isto. Ele diz: olha, crentes, agora vocês têm uma visão de Jesus como por um espelho. Vocês ainda têm uma visão distorcida de Jesus. Vocês não têm uma visão real ainda de Jesus. Vocês glorificam ao Senhor, vocês imaginam a Jesus, vocês tentam ver Jesus, mas esta visão é como um espelho. É como olha no espelho, é uma visão distorcida. Mas depois ele diz assim: mas então nós veremos face a face. Ele diz: agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Então, meus irmãos, esta é a realidade. Nós vamos ver Jesus. Vamos ver Jesus, cara a cara, frente a frente. O Senhor Jesus vai nos abraçar. Esses dias falaram todo dia lá no Internorte de abraços, né? Mas é bom mesmo um abraço, é gostoso. Principalmente quando a gente está com alguma luta na vida, se alguém abraça você, diz uma palavra boa, é maravilhoso. Agora imagine abraçar Jesus. As virtudes de Jesus tocando em você, você sentindo as virtudes do Mestre Jesus em você. Porque vai ser assim. Não vai ser de outra maneira. Se agora nós já recebemos da virtude do Senhor, se já você está sentindo aí, no seu lugar aí, as virtudes de Cristo na tua vida, quando você está pensando no poder da ressurreição, na vitória sobre a morte, imagine quando você abraçar a Jesus, quando você olhar no olhar de Jesus, quando você ver Jesus frente a frente, e você sentir as virtudes de Cristo. Eu não sei como vou descrever isso, porque não tem como descrever, vai ser alguma coisa extraordinária, maravilhosa. Assim, meus irmãos, como o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da morte. Ele é o Senhor da morte. Como nós sabemos disso? Primeiro, porque Ele ressuscitou dentre os mortos.
Mas antes, porque ele já havia falado que ia ressuscitar entre os mortos, mas antes ele fez, pelo menos que nós sabemos, 3 ressurreições. Ele ressuscita a filha de Jairo, traz à vida aquela menina que estava morta. Todo mundo sorriu, ele mandou todo mundo sair da casa, entrou ele lá com os apóstolos e os pais, chegou lá, colocou a mão na mão da criança, Talita, levanta, ela levantou, e ela levantou com vida, ele ressuscitou. Aí o Senhor está na sua caminhada de pregação do Evangelho junto com a multidão, e aquela alegria, porque a multidão que caminha com Jesus, meus irmãos, eu não aceito uma igreja triste, pode crer, eu não aceito, porque não tem como. Quem anda com Jesus tem que ser alegre. A multidão que vinha com Jesus, caminhando com Jesus, era uma multidão alegre, cantando aleluias, glórias, porque eram sinais e maravilhas operados por Jesus. A palavra do Senhor Jesus tocava no coração deles. E aí eles vêm, chegam na cidade de Naim, e o que acontece naquele momento? Vem uma multidão triste, uma multidão chorosa, uma multidão sem esperança, uma multidão completamente adversa no sentido espiritual e emocional daquela que estava com Jesus. Aquela que ia com Jesus via cheia de esperança, estava com o Senhor da glória, com aquele que tem todo o poder nos céus e da terra. Aquela outra multidão estavam presos sob a morte. O rapaz havia morrido, o filho único de uma mulher, de uma viúva. E a palavra mostra para nós, no grego, que era um jovem, talvez de 20 anos, 22 anos de idade. E a mãe chorava, a multidão chorava, e aquela multidão encontrou-se com a multidão que Jesus via vindo na frente. E Jesus olhou para aquela mulher triste, e o Senhor se compadeceu dela. Chegou perto do esquife, tocou no esquife. Quando ele tocou no esquife, o pessoal já desceu o esquife. Ele tomou a mão do moço e disse: levanta. E aquele moço levantou com vida, porque Jesus tem poder de ressuscitar mortos, e Ele é Senhor da morte. A morte não é maior que Jesus. Por isso eu disse a vocês no começo, não tenham medo da morte, porque a morte não pode ir com Jesus. O Senhor Jesus, o nosso Jesus, é maior em poder do que a morte. Por isso devemos nos alegrar, devemos ter o nosso coração feliz, mesmo as circunstâncias desse mundo sejam difíceis. Canta louvores ao Senhor, recita salmos, lê provérbios, faz algo dentro da palavra, porque o seu coração vai ficar contente, porque você tem aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Jesus Cristo nosso Senhor. E Ele demonstrou que era Senhor da morte, Ele domina a morte não tem força contra Ele. Ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o jovem de Naim, e ressuscitou lá o jovem lá, Lázaro, ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias, para mostrar, meus irmãos, que Ele tem poder completo, pleno. Ressuscitou um morto de 4 dias, que já cheirava mal, transformou completamente. Então vale a pena. Alguém diz: pastor, mas esse tema é esquisito, tema alegria do cristão. Você tem tanto cristão triste por aí, mas triste porque ou não tem fé, né? Ou não tem a salvação completa, ou não, alguma coisa está errada com essa pessoa, porque o crente só tem motivos de alegria, mesmo nas maiores dificuldades, ele tem motivo de alegria, de ser feliz dentro do seu coração, da sua alma. Então, meus irmãos, nós temos em Jesus aquele que tem todo o poder sobre a morte. Ele ressuscita Lázaro, ressuscita isto para mostrar que Ele é o Senhor sobre a morte. E nisto, meus irmãos, devemos reagir conforme a palavra solicita de nós, mediante essa grande e indizível bênção da ressurreição. O que a palavra diz para nós até no Antigo Testamento: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Que nós temos a retidão que Jesus nos dá. É Jesus que nos dá essa retidão, é Jesus que nos dá essa capacidade de ser justos perante Deus, pelo sacrifício vicário dele na cruz do Calvário.
Alegremo-nos, porque o túmulo de Cristo, meus irmãos, ficou vazio, não reteve o seu corpo e não reterá o nosso também. O nosso também não ficará naquele sepulcro, não importa onde nos coloquem, ele não ficará, o nosso corpo não ficará, nós ressuscitaremos e seremos mais do que vencedores. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, a esperança de nossa ressurreição também deve ser motivo de nossa alegria para termos deve ser motivo para termos constante alegria. Então, a esperança da nossa ressurreição física, porque espiritualmente nós já ressuscitamos. Paulo diz que nós somos ressuscitados com Cristo, nós temos o poder sobre os males do mundo, já ressuscitamos com o Senhor, não estamos mais escravos do mundo, mas nós teremos esta esperança da ressurreição física, não somente Jesus ressuscitou dos mortos, igualmente nós seremos ressuscitados. A ressurreição dos crentes virá em seguida à ressurreição de Cristo. Cristo é o primeiro da ressurreição. E por que esta certeza? Porque Jesus, Ele mesmo, é a ressurreição e a vida. Nós temos aquele que é a ressurreição, Ele é a própria ressurreição. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Amém, meus irmãos? Aleluia, aleluia mesmo. Devemos nos alegrar, nunca vamos morrer, nunca vamos morrer, nesse sentido de morte, de ficar na sepultura, de não viver mais, de não ter vida depois da morte. Nunca, nós teremos vida e vida em abundância com Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, é maravilhoso podermos relembrar estas coisas. Jesus por diversas vezes referiu-se à ressurreição dos crentes no último dia. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 39, nos versos 40, 44, 54, mas no verso 6, no capítulo 6, verso 39, diz assim: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Amém, meus irmãos? Nenhum vai se perder. A vontade de Deus, a vontade de Deus Pai, em Cristo Jesus, é que nenhum se perca, mas que venham à ressurreição. E no verso 39 diz: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os crentes serão filhos de Deus, meus irmãos, por essa ressurreição. Por isso que nós temos essa confirmação maravilhosa. A palavra diz: e serão feitos filhos de Deus. É um motivo de grande alegria. Você pode dizer, você pode bater no peito, sim, viu? Você pode ser, eu não vou dizer que você seja orgulhoso ou arrogante, mas você pode bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus. Porque a palavra diz que você é. A palavra diz que aquele que recebe Cristo, ele sai da morte para a vida, e ele se torna um filho de Deus. Filho de Deus, filho de Deus, não criatura de Deus apenas, porque todos são criaturas de Deus, mas filho de Deus são aqueles que aceitam a Cristo e o recebem como Salvador. Os crentes são filhos, diz assim a palavra, sendo filhos da ressurreição. Lucas capítulo 20, verso 36. Vamos ler todos juntos esse versículo, Lucas 20, 36. Motivo de grande alegria, meus irmãos. A palavra do Senhor diz para nós, vamos ler todos juntos? Leiamos. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Amém? Que beleza, que maravilha. Dá um sorriso agora. Amém? Você é alegre, dá um sorriso. Mara, dá um sorriso. Abre esse sorriso, abre essa boca e dá um sorriso. Nós temos que nos alegrar mesmo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Em terceiro e último lugar, a ressurreição é motivo de alegria, pois os crentes terão corpo espiritual. Então a ressurreição é motivo de alegria, porque nós teremos corpo espiritual. Isto é corpo que não perece, corpo que não morrerá mais, de maneira alguma.
O corpo ressurreto será corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 54, Paulo diz: semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Significa que será um corpo que satisfaz as necessidades do espírito. O corpo espiritual tem as qualidades de incorruptibilidade, glória e poder. Meus irmãos, tudo isso você que aceita o Cristo, você que é um crente em Jesus, tem em você. Estas coisas todas, a palavra é muito clara para nós, que você terá glória e poder, e incorruptibilidade, isto é, não haverá doença, nada que possa pegar você. Glória, porque terá corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, um corpo glorioso, e semelhante a Jesus em poder. Glória, incorruptibilidade, glória e poder. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 ao 44, diz assim: assim também a ressurreição dos mortos, semeia em corrupção, e é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignominia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado no corpo espiritual. Amém? Então nós temos tudo isso, é maravilhoso. Na verdade, meus irmãos, devemos sempre deixar fluir a alegria divina de nossos corações, pois o Senhor Jesus marcou o dia da ressurreição dos crentes mortos e da transformação dos crentes vivos. E esse dia está marcado e selado, será o dia em que Ele virá buscar a sua igreja. Jesus já marcou o dia já está marcado. Você tem essa esperança de um dia estar com Jesus? Saiba que o dia já está marcado. Nós não sabemos, eu não sei, você não sabe, mas Jesus já marcou. Ele já marcou o dia que Ele virá buscar, que Ele virá ressuscitar a todos os crentes. Na verdade, devemos sempre deixar fluir então esta alegria, porque o Senhor vai vir buscar o crente. Ele já marcou esse dia. Na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo disse desse dia como o dia do arrebatamento. Então esse dia tem nome, Jesus já marcou o dia e Ele deu um nome. Qual é o nome desse dia? Dia do arrebatamento, em que os crentes serão arrebatados. 1 Coríntios 15, 51, ele fala sobre aqueles que serão transformados. Ele diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 51 e 52. E alegremente, meus irmãos, podemos fazer coro com o apóstolo. Ele diz assim, para nós assim: damos graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, 57. Vou pedir para o irmão Edson colocar lá, 1 Coríntios 15, 57. E nós vamos ler todos juntos, porque nós devemos dar graças, porque isso nos dá alegria, nos abençoa. Vamos lá todos juntos? Damos graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Meus irmãos, assim nós vamos encerrar a nossa palavra. Amados, podemos e devemos vivenciar a alegria sobre a morte. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós teremos vida, e a vida em abundância, vida eterna, num corpo incorruptível, na glória dos céus, com Cristo Jesus presente conosco lá, e aonde não haverá mais calma, não haverá mais dor, nem tristeza, nem sofrimento algum. Uma coisa maravilhosa dada pelo Senhor. Vale a pena ter alegria, amém? Alegria do crente pela ressurreição dentre os mortos, pela vitória sobre a morte. Que Deus nos abençoe. Mas eu queria dar uma oportunidade. Eu até deveria ter um cântico aqui para nós cantarmos, mas eu quero dizer a você que está aqui conosco, talvez vocês tenham vindo muitos dias aqui, talvez hoje seja a primeira vez,
Mas se Deus tocou no seu coração, que você quer ter essa vitória em Cristo Jesus, e você quer se alegrar, você quer essa liberdade, pelo poder de Cristo na sua vida, de não ser escravo do mundo, das coisas do mundo, dessas coisas terríveis, ter uma nova vida, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero agradecer a Deus, eu quero que você decida agora mesmo, por ter alegria no seu coração, por ter a vitória sobre estas mazelas da vida, pelo poder do Senhor. É pelo poder do Senhor que por você mesmo você não vai se livrar. Você precisa dessa graça. E se você está dizendo, olha, eu não tenho nenhum vício, não tenho nada, você é um pecador diante do Senhor. Você sabe dos seus pecados, você conhece os seus pecados, e você sabe que você precisa do perdão dos pecados. Você precisa ressuscitar dentre os mortos, que estão mortos nos pecados. Então eu diria a você, vem aqui à frente, eu quero orar. E se tem algum crente aqui que está sentindo o desejo de receber a oração neste momento, quer que o pastor ore por você também, venha junto com eles, venha aqui à frente, eu quero orar. Há alguma pessoa aí? Pode vir, levante e venha, eu quero orar com você, eu quero falar com Deus a respeito da sua vida, que Deus abençoe essa vida. Pode deixar o outro, fala aí, se a pessoa que está com você ainda não tem Jesus, conversa com ela, fala, é o momento agora de você receber a Jesus, o pastor vai orar por você, e o Espírito de Deus vai tocar em você, o Espírito de Deus vai te abençoar. Este é o momento. Tem alguém aqui que quer receber a Jesus, receber essa vitória sobre a morte, quer ter essa libertação? Será que só esta que está aqui? Eu peço aos crentes que orem, e eu peço a você, se tem alguém junto com você, ou do lado seu, que não tem Jesus ainda, que não confessou Jesus, converse com ela, eu vou com você lá na frente, e venha, traga aqui. Tá? Tem alguém aí perto de você que ainda não é crente? Diga com essa pessoa, fala, ó, vamos lá na frente. Eu vou com você lá na frente, que Deus abençoe essa jovem, que Deus abençoe o Gabriel, dando testemunho do Senhor. Amém, querida? Deus abençoe você, Deus abençoe. Ah, mais alguém? Deus abençoe. Ah, mas alguém, irmão, faz isso que o Gabriel fez. Tem alguém do seu ladinho que não é crente ainda? Conversa com ele aí, ó. Conversa com ela, fala às crianças, se as crianças entenderam a mensagem, também deve aceitar a Jesus. Se lá em cima tiver alguém que hoje entendeu essa mensagem e quer receber Jesus, vem aqui à frente. Há mais alguém aí? Eu peço aos crentes que orem, não fiquem sorrindo, orem mesmo, intercedam. São almas que se salvam, gente. São almas que se salvam. Não pode estar distraído agora. Todos os crentes devem interceder a Deus, porque o Senhor quer abençoar a vida. Quando você recebe Jesus, você se enriquece. Você se enriquece de poder, de glória. Você passa a ser mais do que vencedor sobre todas essas coisas que oprimem a sua vida, que têm atrapalhado a sua vida. E que você pode ser vencedor em Cristo Jesus. Você pode se alegrar, não viver uma vida triste porque está escravizado por um monte de coisas que está atrapalhando a sua vida. Você quer ser vencedor? Vem aqui. Quer ter essa vitória? Deixe o seu lugar. Pode levantar aí. Eu vou pedir a um crente aqui, olhando para trás, você vendo uma pessoa que não é da igreja, convida essa pessoa para vir. Irmãos, agora levantem o seu rosto, olha para trás, para o lado, vê se tem alguém que você não conhece, pergunta se ele quer vir junto com você. Você quer deixar o seu lugar? Se você não é crente do Senhor, pode vir aqui. Façam isso, tem aí. Vamos, venham que esse é o momento. É o momento seu, é o momento em que o Senhor está falando, o seu coração. Eu estou sentindo que Deus está tocando almas aqui. Eu estou sentindo, e se Deus estou sentindo, eu peço aos crentes que orem para que essa pessoa vença a timidez que o inimigo coloca, que não deixa levantar, que endurece as pernas, que não deixa de levantar. Ajuda essa pessoa, dê a mão para ela, venha com ela aqui à frente, porque o Senhor vai abençoar. O Senhor vai abençoar, tanto ela como você. Deixe o seu lugar, pode deixar, pode vir. Eu vou orar agora mesmo, nesse momento. Nós não devemos rejeitar ao Senhor, porque Ele nos amou, Ele morreu no nosso lugar, Ele se entregou, Ele ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte por causa de nós, para nos dar vida, por causa de mim, por causa de você. E Jesus morreu por causa de você, para dar a vitória a você. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou dentre os mortos, e hoje Ele está ao lado direito de Deus. Eu queria orar, eu quero orar, mas eu estou sentindo que há mais alguém nesta noite aqui.
Estou sentindo que há mais alguém. Bom, se você não pode vir aqui à frente porque está retido no seu lugar, então feche os seus olhos aí onde você está e acompanhe esta oração que eu vou fazer por estas duas pessoas aqui também, glorificando a Deus pela vida do Gabriel. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te glorifico, Senhor amado, porque tu deste vida, Senhor, a nós e dá vida a estas pessoas que hoje entregam seus corações verdadeiramente a ti. Senhor, dá tua plena liberdade, dá essa vida abundante, Senhor, já desde agora, aqui. Ressuscita, Senhor, levanta essas pessoas para uma nova vida, que elas sejam grandemente abençoadas e revestidas desse poder de Jesus, poder que dá vida, porque vida só há em Cristo Jesus, pela qual nós nos alegramos da tua presença. Aceita, pois, estas vidas, ó Jesus, dá a elas o teu Espírito Santo, porque eu te rogo, no nome santo e glorioso de Jesus, que vive e reina em glória hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe.